Bem-vindos! Mais um encontro nosso de cases aqui no Amanhã Já Foi. Deixa eu dar um oi primeiro para Adriana, que já vai mandar um oi também para o nosso convidado de hoje. Oi, Adriana, tudo bem? Oi, Ana. Oi, Vitor. Tudo bem? Tudo ótimo, boa tarde para vocês e muito bom estar com vocês aqui. Ai, que maravilha, Vitor. Seja mais do que bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Mas antes de eu começar a te jogar todas aquelas perguntas e a gente falar do case da Nifty, deixa eu te apresentar. Gente, Vitor Sioff, para quem não conhece, cofundador da Bankless Brasil, head de comunidade da Nifty, embaixador ECOA e curador no BR Punk. Eu preciso dizer que a Bankless está sempre presente com a gente. A Bankless fez parte da nossa trajetória de entrada, né, no que está se formando como uma Web3. E a gente fica muito feliz que todos vocês têm projetos maravilhosos, contribuem com o nosso podcast também, informando as pessoas e trazendo novidades. E assim, Vitor, eu começo sempre com a pergunta de todos os episódios, que para mim é uma das mais valiosas. Como que surgiu, como que aconteceu a Web3 e todas as palavras que estão relacionadas aí à Web3 na sua vida? Essa é uma pergunta difícil, porque cada vez eu posso dar uma resposta diferente e ainda se tornar verdade, ainda ser verdade, né? Porque eu posso falar de uma revista que eu li em 2016 sobre Bitcoin, né? Super interessante, que falava sobre implementação de Bitcoin dentro de reservas indígenas nos Estados Unidos, é, porque ajudava eles a enfrentar alguns tipos de problemas ali que eles não tinham tanto acesso a dinheiro físico. E eu achei achei super interessante mesmo. Eu li bastante e fiquei bastante curioso sobre aquele artigo mas passou. Mas foi aquela primeira semente para depois pesquisar mais. É, hum, então, enfim, existem vários momentos da trajetória que você começa a ter essa curiosidade até que você, não, beleza, vamos partir para entender e estudar mesmo. E aí eu acho que foi justamente quando eu conheci o João Henrique, ele é desenvolvedor de Solidity, enfim, mexe com Ethereum há um tempo já. E ele estava falando um pouco sobre o que estava acontecendo com DeFi, que coisas interessantes estavam acontecendo em DeFi. Isso no começo do DeFi Summer, ali em 2020 para 21. Aí eu falei assim, João Henrique, o que é DeFi? Que aplicações tem hoje em dia? Que coisa dá para fazer? E aí ele começou a me explicar, e aí eu caí na toca do coelho, como diz, como é uma expressão, né? É engraçado que as pessoas que caem na Web3, elas também não sabem direito como elas chegaram, né? Porque é uma construção, eu acho. Você vem ouvindo, a gente vem ouvindo. O Bitcoin nasceu há muito tempo, né? Então a gente já está há mais de 10 anos falando sobre isso. Então as pessoas foram aos pouquinhos juntando essa pecinha e outra e foram entrando, né? Vitor, um prazer ter você aqui. E eu queria abrir a minha primeira pergunta, perguntando o que é, né? Queria que você explicasse o que é a Niftify para as pessoas que estão ouvindo a gente. Muito bom. A Niftify, ela existe desde 2021. A gente, na verdade, desde 2020, o pessoal já estava começando a preparar algumas coisas, white paper e preparar a ideia inicial, que era fracionamento de NFTs. E, bom, naquela época era muito difícil você até explicar por que estava fracionando o NFT, porque você tinha que explicar primeiro NFT, depois fracionamento. Então, era muito difícil de até ser aceito dentro da comunidade essa noção, né? Muita gente falava que vocês não entenderam o NFT ainda, não entenderam a questão de fungibilidade, sendo que a gente tinha entendido e tinha falado assim, não, beleza, o que dá pra gente fazer depois disso, né? E eu acho que isso daí foi muito interessante ver esse desenvolvimento da indústria como um todo, de algo bem pequenininho e bem nichado até se tornar algo gigantesco. E aí até os exemplos que a gente dava de casos de uso foram mudando com o tempo, né? A gente começou falando, você quer comprar um pedaço de uma obra de arte, mas você não tem o dinheiro completo, né? Então você pode fracionar e distribuir ali entre várias partes. Até a gente começar a falar de terra, né? De, poxa, se tem uma terra que é vinculada ao NFT, você pode dividir e tal, um asset produtivo, um asset de game.
Então, os use cases começaram a mudar, até, enfim, a gente começou a falar de Bored Apes, começou a falar, enfim, aí as coisas foram evoluindo e o mercado sempre muda, então os use cases sempre mudaram. E a gente começou com fracionamento, até começar a desenvolver coisas que tinham a ver com fracionamento, mas eles tinham um a mais e a gente usava o mesmo padrão de contrato, o mesmo contrato para fornecer essas ferramentas. Então, vou dar alguns exemplos, né? A gente criou uma ferramenta chamada CrowdPad. CrowdPad ele é basicamente um crowdfunding em que você tem um NFT de lastro e esse NFT ele vai ser comprado coletivamente por várias pessoas. Quem está vendendo vai receber esse dinheiro, e as pessoas vão receber as frações do NFT que vai ter direito àquele NFT que está dentro do cofre. Essas frações são tokens normais, então você pode transferir e fazer o que você quiser com esses tokens. Eles são seus. E aí, caso você queira recuperar o dinheiro, vamos dizer assim, em algum momento, esse NFT que está no cofre pode ser revendido, pode ser comprado, na verdade, por um preço pré-estabelecido desde o começo. Então a gente sempre teve essa noção de vamos criar produtos que sejam baseados em contratos inteligentes, em NFTs, e que sejam imutáveis, em que você consiga fazer alguma coisa que as regras estejam bem claras, sabe? Então a gente foi começando a criar esses produtos em cima do fracionamento até chegar onde a gente está. Que máximo. Eu mesma já entrei na plataforma e é bom como também traz uma noção de acessibilizar aí o encontro de alguns NFTs. Eu tenho duas perguntas que talvez se encaixem. O primeiro é como funciona o mecanismo hoje de vocês separarem, como é feita a escolha de um NFT, ou seja, as pessoas chegam e falam, eu quero comprar aqui um CryptoPunk, um Bored Ape, não sei, qualquer coleção que me interesse, eu determino qual vai ser aquele NFT e já coloco o valor dele ali de venda, que esteja no marketplace, ou vocês já disponibilizam, porque esse valor, eu já pergunto se ele fica oscilando e como que funciona depois que o pool é feito, que ele precisa alcançar esse valor. E aí depois eu quero caminhar, mas a gente pode replicar a pergunta. Se esse pool que adquiriu aquele NFT, eles se tornam também uma espécie de comunidade, que experiência vocês podem narrar disso? Se a partir daquele NFT eles podem fazer outros usos, né? A gente sabe que muitas comunidades se formam aí com o uso de alguns, vamos chamar de direitos autorais ainda, uma coisa mais tradicional, e as pessoas podem usar esses NFTs para criar um branding, para criar uma nova comunidade. Como que tem sido essa dinâmica, tanto dos preços, quanto uma possível formação de comunidade a partir dos fracionamentos daquele NFT específico? Bom, né, isso é bem legal quando a gente olha os use cases que a gente teve até agora. No Crowdpad, que é essa forma de crowdfunding, um dos primeiros cases que a gente fez foi justamente no Bankless. A gente queria levantar um pouco de dinheiro para a DAO, né, para começar, para poder remunerar o pessoal que estiver fazendo alguma tarefa e tal. E a gente falou, beleza, como que a gente vai fazer isso? A gente vai atrair a atenção de outras pessoas, vai atrair patrocínio, como a gente não tem nada para oferecer, a gente tem pouca coisa para oferecer. E aí o Pedro Vilela, que foi um dos membros fundadores, ele falou assim: eu vou fazer uma capa no Twitter e essa capa no Twitter que a gente vai usar, a gente vende fracionado, a gente vende nesse Crowdpad. Então várias pessoas vão ser codonas, né, desse NFT. E aí ele fez uma obra bem legal, que ele misturava a Tarsila do Amaral, o Banks, e ficava alguma coisa bem interessante ali. Aí essa obra foi vendida nesse método e a gente arrecadou mais ou menos os 2,3 ETH, quando eu estava no ETH estava um preço bem maior que está agora, e para a gente foi muito bom para começar a dar, foi com um tesouro já podendo remunerar as pessoas, enfim, a gente usou aquele dinheiro para fazer o kickstart da comunidade. Então foi esse case, então até hoje a gente usa essa obra de arte como capa em vários lugares, não é a nossa capa do Twitter mais, mas é a nossa capa do Discord, e a gente usa como referência, né? A gente chama construtores do metaverso. Tem esse use case do Crowdpad, e também tem a Rockpool. A Rockpool, ela tem uma ideia muito parecida com o Crowdpad, né? No final das contas, a base tecnológica é a mesma de funcionamento, o contrato é basicamente o mesmo, mas você compra direto da OpenSea. Então, em vez de alguém ter que vender e entrar no Nifty para vender, para criar um crowdpad, a gente compra, a gente faz uma pool que compra direto da OpenSea. Na verdade, a gente até está construindo, mais para frente a gente vai lançar a V2, em que a gente vai ter alguns aprimoramentos com a Rug Pool para deixar ela mais interessante ainda.
Mas a Rock Pool hoje, como ela funciona? Você pode juntar várias pessoas e antes de você colocar dinheiro, colocar qualquer coisa, você já seta o preço que você quer vender. Isso é importante porque existem outras formas de comprar coletivamente, né, hoje em dia, usando, enfim, smart contracts, mas muitos deles permitem que você altere o preço depois. Porque o mercado é volátil, a gente entende o porquê existe essa funcionalidade. Mas no nosso caso, a gente quis construir algo diferente. A gente quis construir algo que não mudasse, né? Que, enfim, se o preço era estabelecido duas vezes do que foi arrematado, por exemplo, ele vai continuar duas vezes para sempre até ser arrematado. Por causa de ataques de baleias, né? Que é alguma coisa muito comum e a gente queria evitar isso. A gente queria evitar que alguma baleia ou alguém que tivesse muitas frações pudesse pegar e votar para que o preço abaixasse, por exemplo, e pudesse comprar mais barato. Então, a gente, como não queria que isso acontecesse, a gente criou um contrato que é chamado de Lex Cryptography, né? Que é aquele que não muda. Então, basicamente é isso. E aí, disso daí a gente comprou algumas coisas interessantes. A gente comprou Other Deeds, mais de um Other Deeds a gente comprou, vendeu frações, fez trade, enfim e tal. E um dos cases mais legais foi durante o lançamento, a gente, na hora ali, a gente se reuniu no Macau e aí um, o Diego Tovar, a gente tinha acabado de, um usuário, né? A gente acabou de conhecer ele. Ele falou assim: Ah, eu comprei aqui um Alien Friends, eu acho que eu gostei bastante dele e tal. Se vocês quiserem entrar na pool, entra, assim, enfim, deixou para todo mundo entrar ali. E aí eu falei assim: Ah, achei ele. Eu sempre quis. Alien Friends, não, perdão, Invisible Friends. É, tem Friends no final, mas o Invisible Friends que a gente queria comprar, ele estava num preço bom e tal, e eu sempre quis comprar um Invisible Friends, também achava a filosofia da comunidade bem interessante, e aí eu falei assim, eu vou entrar. Aí foram outras pessoas que começaram a entrar, fechamos a pool, acho que em menos de uma hora a gente fechou a pool, e aí o Diego Tovar começou a usar de PRP, eu comecei, a Dani começou, várias pessoas que participaram da pool começaram a usar de PRP por um bom tempo, foi o nosso PRP principal. O Diego até chegou e falou assim: pra ninguém confundir, eu vou dar um zoom no meu. E aí ele deu um zoom, o dele era maior e o meu era o corpo inteiro, o dele era só a cabeça. E a gente até cogitou fazer algum branding com o Invisible Friends que a gente tinha. A gente acabou, por causa da correria, a gente acabou não fazendo, mas tá aí. Se a gente quiser fazer, a gente pode fazer. Tirando outros NFTs que a gente acabou comprando juntos durante esse tempo aí, que foram assim, são pequenas histórias que dá para contar. Ai, que legal, Vitor. Eu estava pensando aqui, enquanto você estava falando, que existem hoje muitos tipos de fracionamento de bens entre acionistas, entre aspas, né? Então, está muito se falando sobre aquela empresa que fraciona apartamentos, né? E eu fiquei pensando, ela faz um contrato NFT daquele apartamento e fraciona entre as pessoas, ou ela distribui diversos NFTs. Qual que é a diferença desse modelo, ou diferenças ou semelhanças, né, desse seu modelo para o modelo desses apartamentos, por exemplo? Muito bom. O nosso foco, ele sempre vai ser, como Niftify, trabalhar na parte de DeFi dos NFTs. Então, o que que dá para a gente fazer financeiramente dentro de smart contracts com aquele NFT, né? Provavelmente vocês estão falando da NetSpace, posso estar errado, mas eu lembro de um case muito grande deles, de apartamentos em Porto Alegre. Eu lembro de uma senhora idosa também que comprou, então eu achei bem legal. Aquela questão é mais uma questão, diria, jurídica, né? Eu conheci o Alex e o Alan também, que eu não sei se eles eram parte exatamente do NetSpace, mas eles estavam muito perto do case e eles me explicaram um pouco. O jurídico é o mais importante naquele caso. É você garantir que a pessoa, ela que tem a posse das frações, ela receba o aluguel, no caso, né? Ou os direitos econômicos que pertencem a ela. No nosso caso, essa não é a nossa expertise, não é a parte jurídica e a parte da legislação brasileira ou enfim, de qualquer país. A nossa função aqui é garantir que aquele NFT vai ser lastreado aquelas frações vão ser lastreadas naquele NFT e também como aquele contrato vai conseguir capturar mais eficiência, o NFT vai conseguir capturar mais eficiência do que o DeFi consegue proporcionar, sabe? Porque hoje em dia
Por que que eu falo isso? Porque hoje em dia o mercado de NFT ele ainda é bem primitivo, diria assim. Ele é bem. é, Pode parecer uma palavra ruim, arcaico ainda, mas ele ainda está baby steps, né? Ainda está caminhando bem pequenininho ainda, e a gente sabe que o potencial dele é bem maior. E uma e as ferramentas de DeFi que a gente encontra podem ajudar a NFT a alcançar um outro patamar também. E a gente está tentando juntar esses dois mundos. Nossa, quando você fala a palavra arcaico, faz todo sentido, né? Até a gente na nossa jornada, mesmo envolvidas com o tema de inovação, transformação digital, tudo isso parece tão distante do que a nossa bolha Web3, né, promove. Nesse sentido, eu vou até continuar um pouquinho que você levantou essa bandeira. Sei que o expertise não é o legal, que é muito difícil, tanto que a Bankless tem uma área dedicada a isso que é fabulosa. A gente depois pode levantar aí algumas ideias, falando das próprias coleções também da Porsche, que rendeu um artigo lindo da Bankless sobre como que as leis, né, que nós temos se adaptam. Eu ia te perguntar exatamente sobre isso. Quais são os desafios hoje de modelos de negócio como que vocês têm, né? O que que vocês enfrentaram? Pode ser tanto da dificuldade em sensibilizar, que você falou assim, poxa, primeiro tem que entender o que é um NFT, depois você passando para essa parte que é uma grande economia. Como que você vê, e eu vou botar aspas, 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 uma regulação, né? Se isso é bom, se isso é ruim, se isso pode coexistir, se isso ajuda o processo de vocês, eu falo, não, a gente, by design, o smart contract by design, ele já é uma regulação suficiente para garantir que aquela pessoa que tem aquele NFT daquele imóvel, que nem você falou, né? Ela receba efetivamente o aluguel, ou a pessoa tem os direitos de uso ali nos NFTs, que é o que vocês fazem especificamente. Olha, para falar a verdade, eu acho que é um tema bem debatido internamente, até dentro da comunidade, a gente comenta bastante, não está longe de ser uma coisa plenamente resolvida. É, mas eu acho que a legislação, regulamentação do setor é uma coisa inevitável, né? Vai acontecer em algum momento. A nossa questão é como ela vai ser feita. Os detalhes acabam sempre matando ou promovendo ou otimizando uma indústria, sempre. Ou trazendo segurança jurídica ou matando completamente, engessando ela. Então, acho que os detalhes vão ser importantes. E aí, quem vai fazer a regulamentação? Quem vai ser chamado para sentar na mesa? Essas acho que são as principais perguntas. E eu acho, assim, que pelo menos no Brasil, não posso falar lá de fora, Estados Unidos, parece que não tem um cenário tão bom quanto no Brasil. Mas no Brasil eu vejo um cenário positivo. A gente participou, como Niftify, a gente participou do programa da Fenasbac, que querendo ou não, é o regulador, é o Banco Central chamando para perto e criando um sandbox jurídico para a gente poder trabalhar. Então, isso é bem interessante acontecendo no Brasil. A gente tem coisas também como o Real Digital ganhando muita força ultimamente dentro do Banco Central também, dentro das pautas. Então, acho que a regulação ela vai vir de uma forma ou de outra, mas a ideia é que as pessoas que entendem de DeFi, que entendem de NFT, que realmente estão imersas nesse mundo, sejam convidadas para a mesa e não pessoas que nunca ouviram falar e que têm milhares de preconceitos com a indústria. Porque nesse caso, se pessoas que estão de fora fazem as leis sem entender o que está acontecendo, acaba que, muito provavelmente, o que vai acontecer é que o mercado vai criar outra forma de criar outros mecanismos de burlar essas leis, né? Então, é importante que as pessoas que estão dentro façam, façam parte desse comitê. Eu queria te perguntar outra coisa, sobre o serviço da ai, gente, Toda vez a gente fala Niftify, NFTFi, né? NFTFi, Niftify. Quem são as pessoas que hoje consomem os produtos da Niftify? Qual que é o perfil? São pessoas físicas? São pessoas jurídicas? O que elas buscam? Vocês já conseguiram mapear também isso aí? Boa pergunta. A gente, claro, por questões da Web3, a gente não gosta de ficar investigando tanto a galera, mas
por questão de privacidade. Mas, sim, são pessoas, muitas das pessoas são pessoas físicas que querem aportar ali valores para poder comprar um NFT em conjunto. Além de outras ferramentas que a gente também coloca no mercado, ou está colocando no mercado nesse momento, a gente tem uma chamada Sweep and Flip, e ela é para flippers de NFT. É uma ferramenta que está sendo construída in-house, e a gente estava em private beta test até semana passada. E ela é focada para pessoas que querem fazer trade de NFTs, comprar e vender NFTs e aumentar a liquidez, né? A gente também tem essa questão forte que com fracionamento a gente esperava que criasse mais liquidez. Infelizmente não veio tanta liquidez quanto a gente imaginava que aconteceria, então a gente está criando outras formas para aumentar a liquidez do mercado de NFTs. E são pessoas geralmente nativas, mas que o foco principal delas não é NFT. Pelo menos é isso que o que a gente já mapeou. Pessoas geralmente de DeFi, de outras áreas, e elas querem aquele pezinho em NFT, comprar alguma coisa, ter alguma coleção dentro da sua, do seu portfólio e se expor, né, de algum modo. Bom, já que a gente falou um pouquinho a Adriana perguntou desse perfil, né, de quem hoje está olhando para NFTs e usando a NiftyFi. A gente vai, até o final desse podcast a gente vai só falar NiftyFi, mas dá vontade de falar NFTFi. Qual é o perfil de vocês, na verdade, né, de como surgiu, que você estava contando da NiftyFi? Eu queria saber um pouquinho, na verdade, do seu histórico, o que que você faz. Eu sei que a Web3 é todo mundo, isso é maravilhoso, com vários backgrounds diferentes. A gente vê muita gente nova, totalmente tech, ligado ao Web3 também, e com conceitos muito profundos. Mas eu queria saber qual é o perfil de vocês que, eu não quero usar a palavra controlam, mas de vocês que estão ali na linha de frente da Niftify. Quem são essas pessoas e quais são os perfis? De onde vocês vieram? Assim, acho legal a gente entender quem são os builders de hoje. Isso é uma história legal de contar, porque muitas vezes a gente fica imaginando que são pessoas que vieram do, sei lá, de outro mundo, né? Mas não. Os fundadores da Niftify, quem fundou a Niftify realmente foi o Léo e o Vini e outras pessoas ali que estavam perto, Lalo também. E a boa parte deles é de Congonhas, Minas Gerais, que é uma cidade pequena, perto de BH, né? É uma cidade bem pequena, na verdade. E assim, eles só puderam participar, colocar o produto na mesa, porque eles participaram no hackathon da It Global. Tinha acabado de começar, acabado não, mas estava ali no começo da pandemia ainda, e ia ser presencial, mas por causa da pandemia se tornou online, e aí eles puderam participar. Então, acho que isso. Aí eles juntaram a equipe lá, juntaram o Rodrigo, o Dev e tal, juntaram todo mundo e beleza, vamos fazer o protótipo pro hackathon. E todo mundo animou com o produto, ficou alguma coisa bem feita. Se não fosse isso, se não fosse essas circunstâncias, por assim dizer, nada disso teria acontecido. Então, é interessante como esses detalhes vão se juntando até se tornar. E Congonhas não é uma cidade que, até pouco tempo atrás, antes de conhecer o pessoal, eu falava assim, Congonhas, se alguém perguntasse, ia ser aeroporto, não uma cidade. Então, é isso, pode vir de qualquer lugar. Que interessante. Eu agora fui morar em Santos faz um ano, e lá em Santos tem uma pessoa que é NFT Creator. E eu fiquei pensando, nossa, eu jamais ia pensar, né, que é a Gabi Radiante. Jamais ia pensar que ia ter uma pessoa de Web3, inclusive a gente foi dar uma palestra, ela foi, tava eu e ela, eu acho que éramos as duas pessoas que sabíamos de Web3 lá em Santos. E, mas é muito democrático, né? Porque qualquer um, em qualquer lugar que se interesse, pode entrar, porque as informações são abertas e é para qualquer um mesmo que de fato querer entrar. Inclusive, o background da Gabi era totalmente diferente, ela era enfermeira, acabou entrando nesse mundo. Cada um vem de um lugar, assim. E é interessante isso. Então, o projeto da Nistify surgiu de um hackathon.
Exatamente. Que Surgiu legal. o Hackathon da IT Global, que foi o primeiro online, na verdade. Que bacana, né? A gente vê pessoas. Claro que a pandemia tem seu lado muito triste, mas a digitalização tornou-se obrigatória. Agora, Vitor, eu quero entrar em alguns detalhes hoje, já que o papo é NFT, porque o Web3 chama muito para isso, né? Não tem nem como. É, a gente vê muitas coleções dando muito certo, porque eu falo que são pensadas a partir da comunidade, não para a comunidade, e outros projetos que dão muito errado, e não porque as marcas não têm uma comunidade de fãs, a gente tende a confundir, né, engajamento de comunidade de fãs, ou porque elas têm também muito dinheiro, elas teriam tudo para dar certo. A gente viu isso acontecendo muito com a coleção da própria Porsche agora. Foi feio, né? Foi feio, e eles tinham quase tudo para dar certo. Eu queria que você desse um pouquinho essa sua visão, assim, o que que precisa para um NFT? Porque vocês, inclusive, têm que particionar ali NFT se as pessoas se interessam. O que que cria esse desejo pelos NFTs? E também quais características as pessoas devem observar nas coleções de NFTs? E eu falo tanto da utilidade quanto da arte pela arte. Eu sou uma defensora também dos artistas digitais poderem vender as suas obras de forma digital, né? Acho que a gente não tem que ficar olhando só para um lado. Eu acho isso uma combinação saudável para o próprio ecossistema e esses diferentes backgrounds. Então, o que que você acha interessante, e pode ser uma visão muito particular sua, do que você gosta de observar e dizer, isso aqui é uma coleção legal, isso aqui chama a minha atenção, isso aqui não vai dar certo. Isso é legal de comentar. É uma das áreas que eu mais gosto de observar, porque é uma área que tem muito espaço para erro, né? É muito fácil falar mal de alguma coleção que deu errado, porque ela já deu errado. É muito difícil falar o que deu certo numa coleção, justamente porque são N fatores que podem ter contribuído para que algo dê certo. Mas falando das que deram errado, porque é legal de falar delas, é que boa parte delas não tem contato com a comunidade, não estão ali, não estão imersas, né? Então a gente vê os casos que deram ruim, Warner, Porsche, até a Havaianas brasileira não foi tão para frente, justamente por causa disso, por causa da questão de não ouvir a comunidade, não estar imersa. E eu acho que, de certa forma, eu fico triste, né? Porque são marcas de muito nome, de muito peso, que poderiam fazer muita diferença aqui dentro, criando coleções bem sustentáveis, né? Eu acho que, por exemplo, a gente tem outros cases de empresas grandes, né, que fizeram coisas interessantes aqui dentro. A Nike, por exemplo, ela tem um head de tokenomics, né? Então isso já demonstra outro tipo de pegada, sabe? Quando você tem alguém específica desse mundo de Web3 ajudando a Nike dentro do time, empenhado, criando ali um setor inteiro só para entender como que o token pode prover valor para o holder. Então, isso daí é bem interessante. Falando sobre o que eu observo em coleções, é justamente isso. Eles estão aqui para o longo prazo? Existem provas de que eles estão aqui construindo para o longo prazo? Porque muitas coleções, infelizmente, elas estão para o dia do mint, né? Elas estão ali fazendo anúncio que vai ter o mint, acontece o mint e a coleção para de existir. Então, quais são as provas? Se pergunta, né? Quais são as provas de que estão por longo prazo? Isso antes do mint. Depois do mint, eu diria, o que eles fizeram depois, né? Eles tiveram uma certa maturidade de lidar com o tesouro, de entender como que aquilo pode voltar para a comunidade. Eles prometeram alguma coisa e não cumpriram, e já é uma red flag muito grande. E no final, pessoalmente, isso eu daria para um amigo, né, um conselho. Agora, pessoalmente, o que que eu faço? Eu tenho que gostar muito da comunidade e do tema que a comunidade ela toca, né? Por exemplo, se você qualquer comunidade, todas as comunidades que deram certo, ela tem um tema, ela tem uma questão maior que ela levanta dentro da comunidade. Isso é muito forte. Por exemplo, Invisible Friends, que eu acabei de comentar, ela tem muita pegada de que muitos dos nossos amigos virtuais a gente não conhece, né? Invisible Friends, tal, tem essa questão. E também tem a questão de ser feita pelo Magnus, que é um artista, enfim, que já tem um estilo próprio, tem isso que pesa bastante. E também tem a questão dos próprios temas que eles colocam dentro da comunidade. Então, é uma comunidade que você vê que tem saudável, né, nesse sentido. Você vê que os temas que eles colocam lá dentro para discussão são sempre saudáveis.
quando você vê outras comunidades, elas não têm, elas ficam só no preço, no floor price, sabe? E isso desgasta bastante. Uma coleção que eu gosto bastante, e aí podem ter bastante gente criticando por causa das últimas coisas que eles fizeram, é Doodles. Porque Doodles, eles sempre fazem ativações além do NFT, né? E aí até o Pupi, que é um dos fundadores, ele fez uma declaração esses tempos falando que o Doodles não era um projeto de NFT. E aí muita gente ficou assim, é como não? É sustentado pelo Mint que fizeram de NFTs. Tem tudo aqui envolve NFTs, como não é um projeto de NFTs? Eu entendo que ele se expressou muito mal, enfim, mas a ideia central é, eles são uma marca, eles fazem ativações, eles compraram um estúdio de animação, então eles são muito mais do que o NFT. E isso para mim me agrada muito quando eu vejo numa coleção, porque eu sei que aquele NFT ele vai estar inserido dentro de um ecossistema muito maior do que ele mesmo, sabe? Ele não vai ser muito autorreferencial. E isso é uma das coisas que eu gosto. E vocês fazem esse tipo de serviço de curadoria, de escolher os NFTs dentro do projeto de vocês? Ou vem uma pessoa, vem o grupo e já define, eu quero comprar esse? Como que funciona em termos práticos, assim? Bom, a nossa ferramenta ela é permissionless, isso quer dizer que qualquer pessoa ela pode usar a ferramenta, não depende da gente, nenhuma curadoria nossa. Porém, tem como você ser um curador dentro da Rockpool e você promover uma coleção para ser comprada e aí você ganha participação, você abre a pool, você arca com os gastos de abrir uma pool, porque ela tem um gasto de gas da rede, e aí você ganha uma porcentagem, você pode ganhar uma porcentagem do que aquela pool coletar. Tem isso. Então, se você for um bom curador, as pessoas vão entrar nas suas pools. E também a gente tem um alpha chat dentro do nosso Discord que a gente alimenta também com algumas coleções que a gente está de olho também. Não é, claro, nenhuma recomendação de investimento nunca, mas são coisas que a gente gosta de compartilhar também, justamente porque tem gente que está iniciando e que quer ter algum insumo desse material. Ai, que legal, né? Eu vou fazer uma pergunta para você que eu fiz também para o Tim, numa conversa que nós tivemos no encontro aqui no podcast. E aí é uma opinião também pessoal, tá? A gente acaba perguntando muitas opiniões pessoais aqui, então fiquem à vontade para falar do coração mesmo. A gente sabe que as coleções do Bored Ape deram uma explosão aí nessa bolha de Web3. As suas críticas, né? Aí vem muito do meu lado, mas que nem eu falo, estou sempre aberta para mudar de opinião. Você acha que hoje a noção que as pessoas têm do NFT, a partir da experiência dos Bored Apes, ela é positiva para o que a comunidade Web3 ativa olha nos NFTs, e eu falo aí da própria estrutura, né, da questão de comunidade. Se isso foi positivo para trazer mais pessoas para a Web3, ou você acha que esse não foi um feliz exemplo, um feliz case do que realmente é um NFT? Aí é uma opinião bem particular. É uma boa pergunta essa. Eu acho que dificilmente a gente vai. Eu seria sincero se eu respondesse ela tanto no sentido muito positivo ou muito negativo. Acho que tudo tem efeito colateral positivo e negativo quando a gente está falando desse mercado, qualquer ação. E eu acho que a forma como a Yuga Labs construiu a coleção serviu de muito de playbook para outras coleções. E esse playbook, ele no início era interessante, justamente porque teve algumas coisas que deram certo que foram interessantes. A própria questão de serem 10 mil unidades, com um mint especificamente daquele jeito, terem os níveis de raridade que eles queriam colocar, ter a comunidade fechada, ter a Ape Fest, ter tudo, enfim, todo o planejamento que eles fizeram serviu de playbook para outras coleções e isso foi saudável até um tempo ali, eu acho. Depois disso, as coleções começaram a repetir e a continuar repetindo a mesma coisa e a mesma coisa, e isso satura em algum momento. E até hoje eu acho que tá saturado. Eu gosto de coleções que justamente tentam desafiar esse playbook, fazer uma coisa que não tem nada a ver com o que está sendo feito até aquele momento. Uma das coleções que eu mais gosto que faz isso é a Naus, né? Não tem nada a ver com o playbook que o Bored Apes se propôs a fazer, né? A Naus não tem escassez, é um por dia, né? Ela é um leilão de um por dia.
tem a questão de governança, todo o dinheiro vai para um tesouro que é governado pela comunidade, então não é um dinheiro que vai ficar na mão da Yuga Labs, de uma empresa que vai determinar para onde aquele dinheiro vai. Então eu acho que dando um exemplo, né, de coleções que elas fazem totalmente o contrário, ou totalmente elas se rebelam assim do playbook da Yuga Labs, com os Bored Apes, e eu gosto bastante. Embora o playbook deu certo uma vez, eu acho que ele não dá mais certo, porque ele já foi saturado. Eu acho que o impacto que eles tiveram foi ruim no sentido de que a gente teve estourou para o mainstream, todo mundo sabe o que é, só que de forma negativa muitas vezes, né? Às vezes um pouco cômica ou memética. Mas a gente tem que considerar que ela estourou para o mainstream, né? Poucas coisas do Web3 elas realmente estouram para o mainstream mesmo. E essa é uma delas. Então, a gente furou a bolha, né? Então, em certo sentido, não, talvez não o que a gente gostaria que furasse a bolha, mas foi o que furou a bolha, foi o que proporcionou isso tudo. Então, acho que eu ficaria no campo neutro. Vitor, o que eu estou percebendo nas empresas de Web3 é que por trás delas tem uma comunidade. Então, por exemplo, a Niftify provavelmente tem uma comunidade, né, de pessoas que estão por trás e que apoiam e tal. E as empresas, independente, por exemplo, a empresa vai ser a empresa que vai ajudar as outras empresas a gerarem seus tokens. Essa empresa de Web3, ela tem uma comunidade. Você vê isso também como um movimento que, que acontece, que vai ser sustentável no futuro, que as empresas de Web3 tenham também, venham com uma comunidade acoplada? Essa é uma boa pergunta. É uma pergunta que eu fico me perguntando sempre, na verdade, porque o tempo das pessoas e a atenção delas é escassa, né? Sempre. Então, como que você vai ter comunidade para todas as empresas que existem no mundo? É impossível, né? Que as pessoas elas estejam engajadas em todas as empresas que elas têm contato. Mas eu acho que isso daí é uma mudança de mentalidade das próprias empresas, de entender, assim como toda empresa cria um perfil no Instagram em algum momento, todas as empresas elas estão entendendo que elas têm que cuidar melhor do stakeholder dela. Ela tem que fidelizar mais e ela tem que entender que não é só os shareholders que importam, né? Todo mundo que se envolve de alguma forma que se relaciona de alguma forma com a marca dela, ela tem que prestar atenção, ela tem que cuidar deles. E eu acho que essa é a visão de comunidade a partir desse momento. Eu acho que a Web3 ela acelerou um processo que já estava em andamento, na verdade. Assim como a gente falou da pandemia que acelerou o trabalho remoto, eu acho que também a gente teve o mesmo padrão. E na sua visão, qual que é a diferença entre uma empresa ter uma comunidade e a empresa ter o pessoal no Instagram? Excelente também pergunta, porque a gente já conversou, uma vez eu estava conversando com o pessoal que trabalha comigo, e aí a gente falou assim, a gente estava conversando com um influencer, e a gente falou assim, e você vai lançar a coleção de NFT, vai criar alguma comunidade e tal? E ele falou assim, eu já tenho minha comunidade, já tenho minha audiência aqui e tal. A gente ficou meio assim e tal, e depois ficou com um gosto ruim na boca, por assim dizer, né? Porque a gente entende a diferença clara disso. E eu acho que a diferença é basicamente o nível de interação que você tem com as pessoas, né? Uma página no Instagram, ela é um broadcast, né? Você coloca as coisas para fora, você divulga as coisas, você mostra as coisas. A comunidade, ela é uma conversa, é um diálogo, né? Um relacionamento que você tem entre as partes, entre os membros. A coisa de maior valor que você pode criar dentro de uma comunidade não é você, é o ambiente ser fértil para os membros eles se relacionar. Então, acho que esse é o mais importante. Isso você não tem numa rede social, numa página de uma rede social como o Instagram. É, então, tem várias vezes, várias comunidades que eu já entrei, porque eu queria relacionar com pessoas que tivessem a mesma ideia daquele segmento. Então, eu queria muito se relacionar com aquilo, com as pessoas que tivessem o mesmo interesse, sabe? Então, acho que essa é a diferença. Você como empresa, e agora é a minha última pergunta, depois eu passo para ela. Você como empresa não tem medo de criar uma comunidade, e essa comunidade ser
entre aspas, invadida por um público que talvez você não queira e você acabe perdendo o controle da sua comunidade, vá para um outro lado? Isso não é um medo? Eu diria que não é o maior medo, eu acho que o maior medo é não ter pessoas dentro da comunidade. Mas é um medo, sim, com certeza, de a sua comunidade ser sequestrada, né? Vamos dizer assim. Mas até certo ponto você tem que entender que muita coisa que você colocar ali dentro da comunidade, o design da comunidade, ele vai moldar para onde a comunidade vai. Mas você não pode controlar ela de nenhuma forma, porque senão ela não é uma comunidade, ela é um exército de pessoas, e isso não funciona. O que funciona é você guiar ela e entender até onde você pode, qual que é o seu nível de controle que você vai ter lá dentro e qual que é o nível de autonomia que a comunidade vai ter. E isso vai variar muito de projeto para projeto. Algumas empresas, como empresas bem institucionais, como, por exemplo, vamos dizer que a gente fizesse uma comunidade para um banco, né? Ela vai ser uma comunidade bem restrita. O banco vai ter provavelmente muito controle sobre essa comunidade. Mas se você está falando de uma comunidade que ela é totalmente descentralizada, que é uma DAO, por exemplo, aí você não vai ter nenhum controle sobre ela, né? Ela vai ter a autonomia própria dela. Então, provavelmente ela vai mudar muito. Se eu, por exemplo, sair de uma DAO hoje, não interagir mais com ela, daqui 2 anos eu voltar, esquece. Vai ser completamente outro ambiente. Então, acho que é isso. Vão ter níveis, e aí você vai ter que entender qual que é o nível que você vai querer dar de autonomia e qual nível de controle você vai ter. E aí isso vai refletir no medo que você tem de que aquilo seja sequestrado ou que mude radicalmente do que você planejou. Olha, eu não vou interromper nenhuma pergunta sua, Adriana, porque eu estou adorando as suas perguntas em relação à comunidade. Eu tenho duas perguntas engatilhadas, eu vou deixar uma, porque eu acho que a Adriana vai ter algumas perguntas ainda interessantes sobre comunidade. E a grande questão é, Vitor, você acha que esses novos, vamos dizer, esse campo de experimento, eu gosto de chamar tudo que a gente está vivenciando um grande campo de testes, né? Você acha que empresas, porque assim, a gente já sabe que a comunidade são os indivíduos e tudo mais, mas a gente também, primeiro já tem uma forçação de barra aí de algumas empresas querendo controlar narrativas de Web3, que eu chamo aqui sempre dos maus jogadores, né, os nossos bad players, mas você acha que as empresas, de forma geral, vão para a Web3? As empresas vão querer fazer uso, eu vou falar uso, mas é claro, elas vão querer ser transparentes, elas vão querer ter uma comunidade, elas vão querer proporcionar mais interação. E isso eu até te pergunto porque dentro do próprio core da Niftify, lá vou eu falar NFTFi, da Niftify, vocês também podem atender um setor, inúmeros setores para tokenização das coisas e tudo mais. Então, se vocês têm essa visão de futuro de as empresas vão para a Web3, vão querer tomar um bom partido, favorecer comunicação, comunidade e todos esses requisitos que são muito filosóficos e muito bonitos de Web3. O que você acha sobre isso? Eu acho que é difícil responder no estágio que a gente está agora, porque a gente está no estágio bem inicial, e a gente só viu o quanto é inicial, acho que recentemente, porque a gente vê que ainda é bem. A gente luta pela maturidade do espaço, na verdade, né? Porque ele ainda é bem imaturo. É, E eu acho que a gente pode fazer um paralelo com a própria internet. A gente gosta de fazer esse paralelo porque, enfim, a gente vê similaridades o tempo todo. E a internet na sua infância, por assim dizer, ela era assim também. Ela era muito voltada, muito purista, vamos dizer assim, nos seus valores e focada nisso. Eu gostaria que continuasse assim, mas vai ser difícil, porque se a gente está falando de adoção em massa, a gente não está falando de convencimento, a gente está falando de tecnologia que muda a vida das pessoas de forma imperceptível. Em algum momento, as pessoas elas não vão saber que elas vão estar usando mais. Isso é uma coisa que eu odiava, essa é uma frase que eu odiava, mas infelizmente é verdade. Não é necessário a gente convencer as empresas a adotarem um modelo. Em algum momento, elas vão ser obrigadas a adotarem um modelo, elas vão estar convivendo com eles, e se elas não o fizerem, elas vão estar perdendo para concorrência ou para um mercado maior ou market share. E eu acho que o mais importante em algum momento você não vai notar. Você não vai notar que aquela frase muito boa, que a internet boa é que você não sabe você não lembra que você tem internet, né? Porque ela não trava, ela não acontece nada, ela só funciona.
Então, acho que a questão é essa. Quando a gente parar de entender que a gente não precisa convencer, mas a gente tem que criar uma coisa boa, e aí as pessoas vão usar, aí eu acho que a gente vai ter chegado na nossa maturidade. Adriana, não vai seguir para suas perguntas? Não, é tanta coisa que a gente fica pensando no futuro, né? Que, que a gente sempre cai aqui, Vitor, por umas conversas meio filosóficas aqui de futuro das coisas, né? Porque tudo é muito novo, tudo está acontecendo muito rápido. E o que a gente está vendo agora é uma resistência, né, de parte da população com as novas soluções que estão acontecendo. Eu acho que algumas soluções, como a Niftify, por exemplo, elas vieram para ficar, elas estão super bem estabelecidas, e outras estão sendo testadas, né? Até o próprio modelo da DAO, né, que desde que eu entrei na Web3, ele já meio que se modificou de algumas formas, né? Então, acho que tudo isso é um período de testes. A gente não tem muito como prever até que horas vai esse teste, né? Até que tudo fale, ah, agora é assim mesmo, acabou, né? Eu acho que sempre a gente vai mudando. Você tem a Liftify, você tem projetos para o futuro de outras novidades para a Liftify, além desse segmento que você atua? Sim, na verdade a gente está construindo algumas coisas bem interessantes, porque assim, a gente sente que existem gargalos. Até pouco tempo atrás a gente não sentia tanto, mas depois, recentemente a gente começou a destravar essa parte, falar assim, não, a gente tem alguns gargalos no mercado que a gente não pode deixar passar, a gente precisa construir infraestrutura para esse mercado. Muita gente ainda, por exemplo, só conhece o OpenSea, né? O OpenSea é o único marketplace e por muito tempo ele foi basicamente um monopólio dentro do mercado. E o problema de monopólios é que você não vê o quanto eles são ruins até que eles sejam quebrados, né? Você não vê o quanto ele estava travando e engessando inovação até que alguém vá lá e desafie. Então a gente teve movimentos, né, assim, que tentaram quebrar o monopólio enfim, ter mais usuário, ter mais volume que o OpenSea, oferecendo ferramentas diferentes. Então a gente teve a Blur, né, que foi o último case que puxou bastante volume para eles. Só que se você entrar na Blur hoje, ela atende um nicho específico de pessoas, né? Ela é um marketplace muito complexo, ela não, a arte não importa dentro da Blur, o que importa é o volume de dinheiro, é a parte financeira, tem todo um analytics ali financeiro. Para trader, para quem está fazendo aquele negócio mais profissional de volume de NFT, é maravilhoso, porque ele vai ter todos os dados ali da mão. Mas para quem não está fazendo, quem está em outros nichos, não atende às necessidades. Mas ele traz muitas inovações, tanto que que ele tirou muito volume do OpenSea. Então, acho que a gente vai começar a ter isso. Acho que a gente vai começar a ter essa, entre aspas, guerra de marketplace, cada um oferecendo para um nicho diferente uma vantagem. E nesse meio tempo, a gente, como Niftify, quer colocar o nosso pezinho ali também. A gente quer deixar a nossa contribuição. Então, o Sweep and Flip, quando vocês puderem ver ele, vocês vão ver que ele vai parecer um checkout da Uniswap, né? Ele vai parecer muito aquele trade do Uniswap, que eu coloco um asset e eu tiro o outro asset. E por que a gente está fazendo dessa forma? Porque a gente quer dar uma experiência de DEX e não uma experiência super complexa, enfim, o cara vai ver um monte de gráfico, não. A gente quer dar uma experiência simples. E a gente está atacando um nicho também, né? Assim como a Blur está atacando um nicho, a gente também não vai ser todos os marketplaces que vão seguir essa regra, mas a gente quer contribuir para um formato, uma visão de marketplace. E a infraestrutura que a gente vai colocar dentro desse agregador, desse checkout, por assim dizer, é a infraestrutura de AMM que a Uniswap V2 ela proporciona. O que isso tudo significa? Que a gente vai tentar colocar em mercado, a gente já está produzindo, já está testando, o que a Uniswap proporcionou para a DeFi, né? A liquidez dos tokens fungíveis a gente vai tentar colocar em NFT também. Então, os NFTs, enfim, você vai poder vender instantaneamente o NFT ou comprar ao preço da pool ali dentro, sem precisar fazer uma oferta ou precisar vender e esperar, enfim, alguém comprar, ou um order book. A gente está querendo proporcionar a mesma revolução. Enfim, a gente está
oferecendo para o mercado um novo jeito de olhar as coisas. E acho que esse é o mais importante. Depois disso, eu não posso falar mais coisa, até porque a gente não criou ainda mais coisas. A gente está em desenvolvimento e sempre novas ideias acabam surgindo. E, enfim, a nossa principal preocupação é fazer um produto conciso, um produto que realmente entregue o que a gente está pensando e também alimentar com feedbacks dos usuários, porque né, nada importa se a gente construir às cegas. A gente tem que construir com a ajuda das pessoas, porque senão vários pontos cegos vão sobrar. Eu acho isso tão maravilhoso, né? O discurso. Nós somos uma geração antiga de internet. Nós temos aquelas pessoas que ficavam entrando depois da meia-noite, que usavam disquete para levar o trabalho do colégio, que usaram Word Art, 3 dias baixando música no Napster. A gente é muito dessa época. E a gente entra numa transição de Web 2 em que a gente fica muito deslumbrado com tudo. Cara, quer dizer então que eu tenho uma rede social onde eu falo o meu nome, que eu sou solteira, que eu tenho tantos anos. Isso não faz sentido para a geração de agora. Para a gente foram coisas incríveis, que era essa exposição, ou criar um, um conteúdo na internet. E eu percebo que boa parte das pessoas que a gente também conversa de Web3, que tem os projetos mais novos, são pessoas até mais novas. E como vocês já têm naturalmente a mentalidade de todos os livros e todos os processos de inovação e metodologias para startups e noção de validação, né? E como vocês já fazem um MVP, e eu escutei em várias entrevistas agora, a Adriana vai concordar, a gente testa rápido para falhar rápido. Cara, isso aí é livro que a gente teve que ler e dizer, uau, então a gente vai testar. E como é maravilhoso. Não sei se a Adriana também fica com essas. É papo de tiozona, né? Eu tô fazendo um papo de velha, mas eu fico impressionada como tudo que a gente precisou aprender para vocês é muito natural. Não sei se a Adriana concorda comigo. Ai, meu Deus, eu entreguei minha idade. Não, eu acho. A gente já sempre conversa sobre isso, né? A gente sempre fala, ai, papo de tiozão, porque tem duas gerações dentro da Exato. Web3. Tem nós, millennials, e tem a geração Z. E para nós, millennials, tudo é muito. É diferente, a gente encara É diferente. diferente. A geração Z já é muito mais. Já chega com um olhar muito mais amplo, sem fronteira, sem limite e tal. Mas se E preparem para a alfa, né? Porque a gente está agora na nossa crise geracional, que eram com os nossos pais, que eram boomers. Vocês, geração Z, vão esbarrar agora com a geração alfa, que vocês vão falar assim: não, na minha época era diferente. Mas você sabe que tem uma coisa que eu vejo de vantagem, porque eu acabo convivendo com pessoas de diferentes gerações, né? Mas eu conheci algumas pessoas que eu admiro muito dentro da faixa etária de millennial, e o que eu vejo de qualidade deles é entender os paralelos. Uhum. Eu não tenho nenhum paralelo para fazer. Então, às vezes, a gente fica com muita dúvida de para qual lado vai o mercado, de pode acontecer, né? A gente tem incertezas. Parece um mercado para frente, parece um grande branco, assim. Agora, quem já viveu outros ciclos de inovação sabe que as coisas elas têm um passo a passo, né? Elas acontecem de uma forma, elas têm um tempo de maturação. Você falou de Napster, aí eu tenho que estudar Napster pesquisando, entendendo como que aconteceu. Mas é Porque você nunca teve diferente, a chance de usar, você teve que ler, tipo, o exatamente. histórico do Napster para saber. Então, tipo, e usar a skin no Winamp e transferir as músicas, você teve que ler. Gente, você lê isso numa enciclopédia, né? Exato, eu Eu tenho que ler estudei com como. enciclopédia. Exato, eu tenho que ler como que era o cenário das gravadoras naquela época, enfim, porque para mim isso Claro. isso foi in natura. E isso algumas vezes falta, sabe? Essas inspirações de como velhos problemas foram resolvidos e maturados e coisas e mercados se tornaram o que se tornaram. E ver isso na infância. Acho que é um privilégio ver isso na infância e depois ver outra coisa acontecendo na infância de novo. Não fala na infância que eu me sinto mal. Não, o, mas Mas a- os ciclos de inovação é interessante ver como eles se repetem, né? é verdade, a gente teve um episódio só falando sobre isso, sobre as dicas de quem passou pela transformação da uhum. Web 2 para quem está agora na Web 3. E muitas coisas acontecem da mesma forma, né? Porque os seres humanos
são iguais, né? Na sua forma. E eu queria perguntar uma coisa, não sei, a gente já está para fechar, A gente Ana, já você é está para rápida. fechar. Vai lá, vai lá. Você falou sobre aquele case de um influenciador que tinha um Instagram, mas não tinha uma comunidade. Existe uma diferença. Existe uma grande diferença. Mas você conhece algum influenciador, tipo cantor ou artista, que tenha uma comunidade? Porque as que eu conheço, elas têm um propósito maior, elas não são de uma pessoa que fica vendendo música. Você conhece? Se você conhece, como que funciona isso? Concordo muito com você, Adriana. A maior parte das comunidades tem um propósito que ela é maior do que uma pessoa. Até vejo muita dificuldade dos próprios influenciadores em criarem comunidade porque eles não conseguem desprender daquilo ali, da personalidade deles, né? E isso acaba se tornando ruim, né? Isso, e você vê alguns casos assim, fora da Web3, inclusive, de pessoas que quiseram transbordar o eu, só que acabava que a marca pessoal era muito mais forte do que qualquer comunidade, enfim. E eu acho que isso é um dilema muito maior do que da Web3. Mas eu acho que se for para criar uma comunidade, tem que tirar essa personificação tão grande da comunidade e tornar ela mais interessante para que outras pessoas possam sentir que elas, enfim, elas podem alcançar é, relevância dentro daquela comunidade, sabe? Que aquela comunidade não se torna resumida só numa pessoa. E aí, por exemplo, algumas comunidades que eu vejo nesse sentido, que foram até orgânicas e não são intrinsecamente da Web3 e de música, são comunidades de estilos musicais que acabam surgindo dentro de plataformas, né? Teve SoundCloud, por exemplo, há um tempo atrás, tinha uma comunidade muito forte de quem produzia música quase de forma amadora, mas no SoundCloud. E eles se comunicavam em si, e isso deu muita força, e, enfim, a gente saiu do SoundCloud, extrapolou o SoundCloud, e virou tipo eu acho que até uma expressão, geração SoundCloud, enfim, de vários músicos americanos que saíram do completo amador para se tornarem mainstream. Eu vejo, assim, fenômenos, entre aspas, de comunidade SoundCloud na Web3 também, como paralelo. Uma delas, em relação à música também, é o Sound.xyz. Eu vejo que eles mantêm o mesmo estilo, eles têm uma comunidade assim que eu compro a minha música, eu compro a música do amiguinho, o amiguinho compra da minha, coleta, tal, e tem essa mutualidade, né? Então, eu acho que comunidades são muito mais sobre isso do que sobre, enfim, uma pessoa influenciando, enfim. Acho que é muito mais difícil, pelo Eu menos. tive uma ideia, você falando sobre isso. Talvez os fã-clubes dessas pessoas funcionem muito bem em comunidades, que precisa se conversar, precisa, né? Eles têm um objetivo em comum, que é idolatrar tal pessoa, né? Então eles trocam figurinha. Eu acho que comunidade é sobre troca. E é muito isso. O artista, ele entrega, né? Ele não troca de fato, ele não está no meio das pessoas, ele sempre vai estar um degrau acima, né? Vai ser difícil, eu acho. E daí, nesses casos, como que as pessoas os músicos, os artistas que querem lançar suas coleções de NFT, como que eles vão fazer? Vão utilizar o Instagram mesmo, né? Porque também funciona no final das contas, né? Exatamente. Nem toda coleção de NFT precisa ter comunidade, né? É, Vários artistas. Esse é um gargalo até dos artistas de fine art, né? Eles ficam muito. Será que eu crio uma comunidade minha, um Discord meu? Só que para a maior parte das vezes não funciona. Não é a melhor utilização de comunidade para eles. Às vezes a comunidade que faz sentido para eles estarem não é uma comunidade deles, mas é uma comunidade de artistas, né, que troca ideia, que troca qual que são os melhores marketplaces, qual que são os melhores lugares para estar, os colecionadores, enfim, a comunidade de colecionadores, ela consegue se comunicar com essa comunidade de artistas. Então, acho que até para artistas de fine art que foram um dos primeiros nichos a entrar em NFT, justamente eles têm essa dúvida muito grande, né? Muitos chegam para mim e perguntam: eu deveria criar uma comunidade? Aí eu falei assim: acho que não. Acho que você deveria entrar numa comunidade de uhum. artistas ou de algo ou de colecionadores, mas às vezes não faz sentido. Muitas vezes não faz sentido, na verdade.
Nossa, é verdade, fiquei pensando agora porque a gente tende a olhar para algumas coisas e achar que é a solução dos nossos problemas. Para a gente começar a caminhar para o nosso final. Embora, como sempre, quando o papo é bom, a gente quer muito alongar e tem muita ideia boa para a gente fomentar essa conversa, porque a gente, às vezes a gente encontra ali um microtópico, né, que pode se tornar algo muito gigante, como esse que a Adriana está trazendo. Eu adorei o que você falou sobre paralelos, né? E hoje a gente fala em descentralização, e na nossa época, ai meu Deus, a gente já usava assim uma ferramenta super descentralizada de informação que era a Wikipédia, né? E a Wikipédia era um movimento de pessoas, você está tirando informação da internet, e a Wikipédia é uma fonte super confiável, sim, de informação. O Napster foi o primeiro movimento de você falar, puxa, então eu não preciso comprar um CD, e assim como a gente falou num podcast que a gente foi convidada, não quero dizer aqui que eu baixei música, nunca gravei DVD, CD, nunca fiz nada disso de legal na rede. E esses eram os nossos hot topics, né? Então quer dizer que agora eu consigo criar conteúdo, disponibilizar conteúdo, fracionar coisas, né? Ser peer to peer, que até foi na época foi o grande problema da Napster, né? Não foi aí que lança as sementes que seria o torrent, e eu não tive nenhuma intenção de fazer piada com isso, mas as coisas começam. E esses eram os nossos hot topics, e eu quero fechar essa nossa conversa te perguntando quais são os hot topics hoje para você, o que que você está observando que fala, olha, essa discussão agora é a mais relevante, seja para os desafios, para os gargalos, o que que você vê um pouquinho mais no futuro? É, que assuntos você fala, galera, fica de olho nisso, ou isso aqui tem uma necessidade, e pode ficar à vontade também para usar essas referências, sejam pessoais ou seja também dentro hoje do campo da Niftify. Poxa, legal. Tem algumas áreas que eu tenho bastante curiosidade de como elas vão se comportar daqui para frente, como que elas vão se desenvolver e, enfim, e se tornarem mais robustas, porque elas precisam se tornar mais robustas para outras coisas acontecerem. Vamos lá. Algumas coisas que eu vejo, wallets. Eu acho que a gente precisa melhorar muito em wallets e isso me deixa muito feliz, porque eu acho que a gente está só começando. Eu acho que o wallets vão ter o mesmo papel que navegadores tiveram, lá no começo da internet. Ele é um hub para tudo, né? Então, acho que quando as pessoas entenderem, quando as empresas, os principais construtores e projetos desse ecossistema começarem a entenderem, e já estão entendendo, na verdade, que wallets são um recurso que todo usuário vai ter que usar, e os aplicativos vão estar lá, e os NFTs a pessoa vai poder ver lá, e provavelmente tem a oportunidade de se tornar até uma rede social lá dentro, e unificar a grande promessa dos super apps, né, que a gente teve em 2016, 2017 por aí. Acho que ela pode ser pela primeira vez cumprida, né, com as wallets, porque as wallets elas vão se tornar super apps, inevitavelmente falando. Elas vão se tornar agregadores para tudo. Você quer comprar um NFT, você quer comprar, vender um token, você quer interagir com alguém em alguma forma on-chain, você vai precisar de uma wallet. E eu acho que isso vai caminhar para o mobile. Então, alguns players que eu vejo apostando muito nisso o Uniswap está lançando wallet essa semana, eles estão lançando aberto, mas em Denver eles estavam distribuindo o private deles, de beta teste. O Anint, que é agregador, não tem nada a ver, também já tem uma wallet. É, a, a Rainbow é uma wallet muito boa, que pouca gente sabe, mas ela, enfim, ela tem um display de NFTs muito legal. A Zapper não é uma wallet, mas é um agregador maravilhoso e que tem um intuito muito grande de criar um feed ali, porque eles têm um feed e aí tá escrito Sum. Então imagina você ter um feed das wallets, você segue outras pessoas e você vê o que elas estão fazendo com as wallets delas. Então é engraçado isso, como as coisas vão se desenvolvendo. A própria Lens Protocol, que é a rede social, enfim, descentralizada e tal, que eu acho bizarramente interessante, eu acho que em algum momento eles vão acoplar a alguma wallet ou se tornarem uma wallet. Tirando a MetaMask, que também tem muita coisa para ser feita mobile e se melhorar. Então, eu acho que esse é um ponto que eu estou muito bullish em saber como as wallets elas vão se comportar, se elas vão se tornar super apps mesmo ou se não, mas eu acho que sim. É, e outro lado também, até acabei citando, da Lens, é de redes sociais, né? Como que a gente vai controlar, ter o controle da nossa presença online, como a gente vai poder eu gosto muito de um artigo chamado
um artigo de opinião, né, chamado O Grande Jogo Online, The Great Online Game. Ele está traduzido no Bankless, mas ele originalmente foi feito pelo Not Boring, que é uma newsletter. E ele fala um pouco sobre, ele tem uma frase que eu acho muito legal, que é: a internet, ela proporciona uma coisa engraçada. A gente mexe algumas teclas no botão do computador e daqui a pouco a gente consegue comprar uma casa. É claro que é uma ironia, uma simplificação, uma ultra simplificação, mas é o que proporcionou, né? Querendo ou não, a gente consegue gerar riqueza e proporcionar muita coisa com o digital. Então, o jogo online, o jogo digital, ele, na verdade, ele é isso, ele é um jogo. Toda a sua presença online, social media, tudo, ele é um jogo social que você está jogando o tempo todo. E aí eu fico pensando em games. E eu vejo como daqui a pouco a gente não vai conseguir distinguir mais o que é gaming e o que é rede social e o que é trabalho. Então, eu acho que a Web3 vai proporcionar essas perguntas pra gente. É isso que eu acho que esses são os hot topics, pelo menos. Uau! Esses são os hot topics dos hot topics. Que maravilhoso! Assim, a gente começa a entrar agora no momento de agradecer. Vou deixar. Adriana, começa você. Fale, Adriana. Eu queria agradecer muito, Vitor, sua presença. Adorei a nossa conversa e se não tivéssemos um tempo fechado, eu ia querer saber muito mais de comunidade com você. Espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar e eu vou acompanhar vocês na sua comunidade, né? E no trabalho que vocês estão desenvolvendo. Parabéns. E é isso. Vitor, foi um prazer falar com você. A gente se esbarra bastante lá na Bankless com tudo que vocês compartilham. A gente nem sempre consegue estar o tempo todo na comunidade, a gente tenta fazer um esforço para estar lá, mas existe toda uma vida offline também, e entre outras coisas que a gente não consegue ainda tirar essas amarras. Mas que incrível falar com vocês, é sempre uma contribuição, tanto de novidade, quanto de pensamento, quanto de propósito. A gente fica super feliz quando vocês vêm para o podcast e abrem absolutamente tudo e dão opiniões sinceras, se permitem tanto compartilhar e também repensar algumas coisas. Esse é o nosso papel aqui. Então, eu espero que em breve você volte ao podcast, a gente possa discutir outras coisas. A gente vai puxar agora esse lado aí da comunidade, passagem de Web 2 para Web 3, que a Adriana já está maquinando, que eu sei. E foi um prazer. Muito obrigada mesmo. Obrigado, viu, Ana? Obrigado, viu, Adriana, pelo convite, por estar aqui. É um prazer estar conversando com vocês. Eu gostei muito das perguntas. Todas as perguntas são perguntas que eu me faço também. Então, são perguntas que eu... É até engraçado que eu sempre fico imaginando como que vai acontecer ou o que é aplicável e o que não é aplicável. Então, foi sensacional. Obrigado. Muito bem, encerramos mais um encontro aqui do Amanhã. Já foi, como vocês viram, já foi mesmo. Tem muito hot topic acontecendo em Web3, inovação e transformação digital. E até a próxima semana com mais cases. Tchau, tchau.